very much. What a lovely introduction. Bem, eu vou pronto, começar com agradecimentos de praxe. Muito obrigado, Joana, por este convite para estar aqui hoje convosco e pela paciência, sobretudo, com as minhas várias demoras e etc. Mas, sem me alongar mais, eu vou passar a partilhar a minha ecrã. Tenho uma pequena PowerPoint para mostrar a vocês, precisamente com a cara do nosso escritório, a Maria Elsa da Rocha. E, então, começando. Maria Elsa da Rocha, nascida em 1924, pouco antes do começo do Estado Novo, e falecida em 2005, foi uma das mais prolíficas escritoras de ficção em língua portuguesa depois do fim do regime português em Goa. Eu vou começar não com um conto, mas com um poema que ela publicou, chamado Sadhu. Neste poema, que veria luz no jornal A Vida, pouco tempo depois da ação militar, em 1961, que ditou o fim do Estado português da Índia, ela escreveu este poema. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas sim. Eu vou ler para vocês. Então, Sadhu, que se intitula, Sadhu sendo o sábio hindu, literalmente bom homem. Já sei porque me olhavas com esse olhar turvo, das cheias do gancho. Acaso tinha eu culpa, se era o que era, qual barca vogando no oceano da vida? Se vivia trazendo em mim complexos de tendências, adquiridas e inatas, sob o peso asfixiante de séculos ocidentais, que me não deixavam em paz um só momento fugaz, e que me cobriam a alma em avalanche de neve, saudade distante. Se, receosa e avogando sozinha, volta sentindo falésias ruins, não desfrutando da vida, a essência sútil que aliás nos tornava assim tão afins. Sadhu, por que me olhavas assim? Acaso não te lembravas que um Brahman em Goa, sob um sono forçado de séculos, a que o havia votado o mero capricho do fado, ainda há pouco tinha de ser assim. E acaba Jai Hind, que quer dizer viva a Índia, o que quer dizer literalmente que vença a Índia. Ora, para mim este poema resume toda uma tendência cultural em Goa. À luz da temática que nos reúne aqui hoje, salienta o nacionalismo indiano, o apelo a uma essência comum entre o eu poético e o sadhu a quem se dirige, e as marcas de uma certa necessidade ou ansiedade sentida por uma católica de elite de se justificar diante do hindu, que não sendo exatamente uma necessidade nova, cresceu em paralelo com o nacionalismo indiano no subcontinente, ganhou um novo relevo, claro, com a integração de Goa na União Indiana em 61. A ambiguidade vislumbrada aqui entre o nacionalismo que vinca os maus coloniais e a fragilidade de uma identidade cultural e uma posição socioeconómica frutas desse mesmo passado tem reflexos em toda a contística da autora, e em especial nas histórias que tratam do período do Estado Novo. A relação da autora com o Estado Novo e a de toda a sua geração tem uma grande particularidade entre as demais literaturas em língua portuguesa. Essa geração escreveu depois do Estado Novo, enquanto o Estado Novo ainda existia. Seus estudos pós-coloniais muitas vezes frisam as assincronias e incomensurabilidades históricas que caracterizavam o mundo colonial. Aqui temos um exemplo tão forte quanto idiosincrático. Ok, presumindo que, com exceção da Joana, a Maria Elsa da Rocha seja um nome desconhecido para a maior parte de vocês, eu vou esboçar rapidamente a biografia dela. Nascida numa prominente família Brahman católica na aldeia de Aldoná, no norte de Goa, e a aldeia fica aqui. No antigo Estado de Índia português, Rocha pertenceu à classe dos Bhatkares. É assim, Bhatkares, isso na antiga grafia portuguesa e na grafia que se usa atualmente na Índia. O que é que são os Bhatkares? Realmente, resumindo muito rapidamente, eram os terratenentes que formavam a elite socioeconómica do litoral de Goa. Na sua vida profissional, Rocha foi professora primária, professora de português, e o seu emprego levou-a por toda a Índia portuguesa, desde a capital Panjim
que está aqui, até Damão, outro território do Estado português da Índia. E eu estou a apontar Damão porque é o cenário de um dos contos que irei analisar hoje. Pelo que sei, Rocha só começou a publicar os seus escritos depois de 61, ou seja, foi o fim do Estado Novo que impulsionou a partilhar publicamente o seu trabalho. E hoje sabemos que ela escreveu pelo menos 26 contos. Alguns deles foram publicados no jornal A Vida, a semelhança do poema com que comecei a minha conferência. E aqui temos... antes de prosseguir, também vou falar numa pequena aldeia, que também é outro cenário de um dos contos, e que apareceu agora na ecrã. Ok, aqui temos alguns exemplos da colaboração de Rocha nesse jornal. A Vida foi um jornal que depois de 61 assumiu a sua feição nacionalista indiano, entende-se, mas que continuou a publicar em português até 67, data de um importante referendo em Goa, que decidiu pela sua constituição como Estado indiano independente, ou seja, independente dentro da Índia. E descartou a integração do Estado de Goa no Estado vizinho de Maharashtra. No período à volta do referendo, a identidade linguística de Goa era um dos principais pomos de discórdia, pois a Índia estava dividida em estados mais ou menos linguísticos e para justificar ser um Estado independente, Goa tinha de ter a própria língua. Se sob o Estado Novo, o regime colonial em geral, se sob o Estado Novo e o regime colonial em geral, o idioma local, o Konkani, era considerada uma língua de criados. E depois de 61 tornou-se urgente para quem defendesse o Estatuto de Estado para Goa reivindicar o Konkani como alicerce da individualidade local. E é por isso que em 67 o jornal A Vida, ferrenho defensor de Goa como Estado, passou a ser um jornal em Konkani chamado Divti, que haveria fechado nos inícios dos anos 70, pois em Goa o jornalismo em Konkani nunca alcançou grande popularidade. Ora, o debate linguístico que caracteriza os meados dos anos 60 em Goa e que se não pode separar de bagagem ideológica herdada do período do Estado Novo, espelha-se nos contos de Rocha que, embora escritos em português, são eivados de termos e diálogos em Konkani. Aqui está um pequeno exemplo do conto Cansaço no Navio, de 65. Num artigo de há alguns anos, Eduardo Braga analisa essa qualidade da Rocha lançando mão da ideia do hiato metonímico. Eu não sei se essa é a tradução dele do termo metonymic gap, popularizado por Ashcroft Griffith, e tenho de certeza vocês saberão, ou se é a tradução oficial, digamos, em português. Em todos os casos, a ideia é que inserir em línguas coloniais de origem europeia vocábulos e expressões de línguas ditas nativas ou vernáculas configura um gesto de resistência face ao leitor europeu, servindo para lembrar que, ainda que a maioria de um texto esteja escrita numa língua europeia, a realidade que a descreve não é europeia e que o leitor europeu dificilmente alcançará uma plena compreensão do texto. Ora, não discordo que, no plano teórico, essa ideia possa aplicar-se a Rocha, mas é importante conhecermos que, no preciso contexto em que a autora e os seus leitores se inseriam, não havia nenhum hiato entre português e Konkani. Tanto a autora quanto o seu público dominavam a escrita portuguesa e a oralidade Konkani na perfeição. E além disso, tanto quanto eu sei, Rocha nunca publicou nem procurou a circular os seus contos em Portugal. As falas e referências em Konkani, imediatamente compreensíveis para quem lia A Vida, serviam para dar uma autenticidade sociológica que o português não podia prover. Claro que a busca de expressão artística através do Konkani ou a valorização do Konkani pode ser lida em termos pós-coloniais, como tentativa de superar um passado colonial em que a língua nativa de Goa era geralmente desprezada, tanto pelo colonizador quanto pela elite nativa. Mas para mim, incluir Konkani nos textos é mais um gesto de liberdade, de expressão, do que propriamente resistência.
a justaposição do português com cani, que outros autores que escreviam ao mesmo tempo da Rocha elegeram como única língua literária, vemos outra faceta da ambiguidade ou até ambivalência da autora. O fato dela ter sido uma professora de português de carreira que, parcialmente, rejeita a representatividade do português no contexto pós-colonial goês, mas que continuou, durante toda a vida, a escrever em português. Mesmo quando já não existia público para esses trabalhos, ela escrevia essencialmente para a sua gaveta. Aqui analisarei brevemente 5 contos ambientados durante o Estado Novo ou que fazem referência a esse período. Esses contos são Et Morha, que foi publicado na Vida em 65, Anasuia, a Salva da Floresta, e Rukma, a Mulherzinha de Salém, que apareceram numa coletânea intitulada Vivências Partilhadas, aqui à esquerda, que foi publicada em 2002, pouco antes do falecimento da autora. É provável que esses 2 contos tenham sido publicados ou tenham sido escritos depois do encerramento da vida. O meu palpite seria entre 67 e 71, e que permaneceram inéditos até 2002. Os outros 2 contos, Xilu me contando a sua história e Um Caso de Incúria Profissional, são inéditos em português, embora o primeiro tenha sido publicado recentemente em tradução minha para inglês. Tenho alguma hesitação em especular quando exatamente foram escritos. Acho muito intrigante o uso do termo história no primeiro título, se bem que possa ser só influência inglesa. As interferências de língua inglesa são frequentes nos escritos tardios da autora, espalhando uma realidade em que o português deixava de ser o seu veículo de comunicação no dia a dia. Ok, então, a primeira história, o primeiro conto que eu vou analisar é Anasuia, a Salva da Floresta. O cenário é o interior de Goa no final dos anos 50. Talvez mais do que qualquer outro escritor goês em língua portuguesa, Rocha representa a vida das mulheres goesas, com um enfoque muito particular nas camadas desfavorecidas. Neste conto, as personagens principais são 2 mulheres hindus que migraram para Goa do estado vizinho de Maharashtra, como várias outras personagens na contística da autora. Os seus nomes são Renuka e Dadava. E trabalham no que a voz narrativa chama as britadeiras daquela zona do interior. Ora, o termo britadeira é curioso para mim, talvez vocês possam esclarecer. Para mim, uma britadeira é antes uma máquina ou uma indústria, que uma indústria ou um local de trabalho. Então, trabalhar numa britadeira soa estranho aos meus ouvidos, mas pronto. Eu entendo o termo britadeira, portanto, como uma referência às conhecidas minas de laterite perto de Nanuji, que aparecem aqui na fotografia. Então, no seu árduo trabalho de migrantes em Goa, Renuka e Dadava só encontraram exploração no limite da escravatura e assédio sexual às mãos dos capatazes Gangaram e Kumchand. As 2 mulheres decidem, por isso, fugir a essa, e cito, vida de miséria sem... desculpa, são as outras personagens. Não, querem fugir a essa vida de miséria sem esperança de um porvir melhor. E querem voltar às suas terras de origem com as suas crianças. Infelizmente, a noite escolhida para fugirem é uma noite de grande tempestade e elas perdem-se na floresta. Enquanto Renuka avança sozinha com a sua criança, Dadava fica para trás com a sua filha em meio a trovoadas e relâmpagos e chuva e escuridão. De repente ela vê uma luz que se aproxima e teme que seja Gangaram e Kumchand que a irão apanhar e violar. Mas quem aparece é o Rajador Lobo, o chefe da aldeia local que organiza as caças ao javali naqueles matos. Lobo é acompanhado pelo caçador Juiz Miranda. E esse último é, de certa forma, o herói dessa história. Ele sabia que as disputas entre os assalariados nas britadeiras e os patrões contractors eram de rotina na região.
Sabia das desumanas condições de trabalho, dos miseráveis salários e do poder da máfia dos donos das britadeiras para abafar todos os crimes sem castigo. Sabia que há muito se devia codificar a lei do trabalho nas britadeiras. Agora, mais do que nunca, ia pôr mãos à obra. Ora, deixando em aberto se o juiz Miranda realiza as suas intenções, o Cobo acaba surpreendentemente com uma prolepse que, à primeira vista, nada tem a ver com a história precedente. Passamos a acompanhar a melhor aluna da 4ª classe de português na escola local, uma tal Ana Suia do título. E nós acompanhámos-na enquanto ela faz a sua prova oral. Esta não é a escola em que passa a história, esta é a escola em que a autora dava aulas, em Pangi. Então, ela, Ana Suia, tem que ler um trecho da saleta adotada nas escolas de Goa, que diz assim: eu amo Portugal porque meus pais são portugueses. É portuguesa a terra onde estão sepultados os entes queridos cuja memória é para mim sagrada. Ao ouvir isso, o vogal do júri de examinadores, um denominado professor Gaonkar, pede para ela parar e sai da sala apressadamente. No corredor, ele desabafa com seus botões. Nada está certo, nada nesta Goa dominada. No corredor, depois, ao cruzar-se com o rajador Lobo, pergunta quem é essa aluna chamada Ana Suia e aí descobre a história do início do conto. Ana Suia, afinal, é a filha de Renuka, também salva da floresta. Dadava, outra mulher, e a sua filha, que se embrenharam no mato, por outro lado, nós aprendemos, acabaram por falecer naquela longínqua noite de tempestade. A questão que coloca o conto parece ser essa. Qual a ligação entre a exploração nas minas e essa Goa dominada, que tanto exaspera o professor Gaonkar? Sabemos que existem indústrias mineradoras e extrativas no hinterland da Goa, foram estimuladas pelo Estado Novo nos anos 40 e 50, de modo a criar uma classe industrial fiel ao regime. Essa classe aqui é representada nos piores termos, pelos seus birros, Gangaram e Kumchand. As suas vítimas são subalternos em Goa, figuras indefesas como Renuka e Dadava. Quem, parece, possa defender essas figuras aparenta ser a elite tradicional de Goa, representada no conto pelo progressivo juiz Miranda e pelo professor Gaonkar, que querem se ver livre do colonialismo, alicerce do poder dos mineiros. O nome da família do professor Gaonkar, vale a pena comentar, sem ser raro em Goa, tem uma óbvia carga simbólica, na medida em que Gaonkar é o estatuto que se dá aos descendentes dos supostos fundadores das aldeias ou gãos de Goa. Uhum. Os Gaonkars seriam, de um certo ponto de vista, os goeses verdadeiros ou legítimos. E a situação política de Goa pós-colonial dá-me um certo respaldo para a minha interpretação. Depois do fim do Estado Novo, a integração de Goa na União Indiana viu a antiga elite colonial substituída por uma facção política chefiada por Dayanand Bandodkar, este senhor aqui. Um dono de minas enriquecido sob o regime colonial que passou a se perfilar como defensor dos pobres, além de pugnar pela integração de Goa no Maharashtra no referendo que mencionei no início, não é? Ou seja, exatamente do outro lado da autora e do jornal em que ela escrevia. Ok. Será a sugestão do conto que as injustiças do passado só são solúveis no presente se Goa permanecer sob a alçada da elite tradicional, figuras como o juiz Miranda e o professor Gaonkar, e não sob o controle dos chamados barões das minas, como essa ideia é elaborada no próximo conto, Rukma, a Mulherzinha de Salem. O conto narra a véspera de 17 de setembro de 61, ou seja, o dia antes da ação militar indiana que também mencionei, tal como foi vivida pelos habitantes de uma Casa Grande de Goa. Temos aqui um exemplo de uma Casa Grande de Goa. A Casa Grande, ou seja, o solar de uma família Batkar, como a família da autora, é outro cenário recorrente em contos de Miriel da Rocha, muitas vezes baseados
em vivências dela ou da sua própria família. Nesse conto vemos duas figuras principais, representantes de duas gerações. A idosa Dona Virgínia, ainda chamada pelos serviçais de Oculbai, ou seja, a jovem esposa. Ela é a matriarca da família e, no primeiro parte do conto, relembra momentos do seu passado entre uma exaltada posição social e uma sutil discriminação por parte dos portugueses metropolitanos. No anexo da casa, como era tradicional, Dona Virgínia dá guarida a uma viúva hindu chamada Rukma, referido no título do conto, forçada a sair desamparada da sua ideia natal com seus 3 filhos, depois de perder o seu marido. Não é? E aqui vemos um bocadinho a condição da viúva na sociedade tradicional indiana. Outra figura principal é o filho da Dona Virgínia, só referido pelo apelido Gomes. Ele é um funcionário no governo português, frustrado pelo regime português, mas com muitas reticências sobre um futuro indiano. Tanto Anasuya quanto o Rukma podem ser lidos à luz da chamada convulsão socioeconómica dos meados dos anos 60, descrita por Camões de Noronha, o mais alto funcionário do tempo dos portugueses a ter transitado pelo governo indiano. O historiador indiano Raghunaran Trishur descreve esse período como polarizando Goa em termos da casta, classe e afiliação religiosa. Não, eram tempos muito conturbados. A solução a essa situação, na ótica conservadora da Rocha, seria uma espécie de regresso ao futuro, uma Goa sem os portugueses, mas onde a hierarquia social continuava incólume, sendo essa hierarquia tradicional o melhor garante do bem-estar dos pobres. O conto acaba com a morte de Dona Virgínia, que morre de susto provocado pelo barulho do ataque aéreo durante a invasão indiana. É a morte simbólica do passado português, com toda a sua injustiça colonial, mas onde se alicerçava a posição da elite natural católica. O seu filho Gomes é deixado atordoado pelo sucedido, e a pobre Rukma desespera pela morte da sua protetora, e ela grita: "Que fizeste, ó Brahma? Que fizeste? Levaste-me à árvore da sombra. Badkani", Badkani é a forma feminina de Badkar. Badkani, Badkani. A invasão acaba com o regime português, que é positivo, mas na ótica do conto arrisca sair longe demais e reconfigurar as relações sociais em Goa, o que, minando a posição da antiga elite, pode acabar por prejudicar os que dela dependem. Se Gomes perder a sua posição e sua casa, quem vai acudir a Rukma? Ora, se o conto Rukma, a mulherzinha de Salém, é interessante porque representa a elite nativa, os próximos 2 contos são intrigantes pela sua representação do colonizador. Shiluma, contando a sua história, é especial porque se passa não em Goa, mas em Damão, que, conforme eu mostrei no mapa, era um enclave português no estado de Gujarat. O conto é igualmente baseado em fatos reais, fruto da estadia de Rocha em Damão enquanto professora. A geografia de Damão é bem patente na história, com vários lugares reconhecíveis. Há uma referência de alguém seguir caminho a portas fora, como vai esta mulher aqui, estas são as portas, e há alguns diálogos no crioulo local. A figura cultural damanense Noel Gama, a quem eu mostrei esse conto, identificou várias pessoas verídicas por detrás das personagens, inclusive a mãe do conhecido cartunista Goes Mário de Miranda, sei que a Joana já trabalhou sobre ele, que nasceu exatamente em Damão. O protagonista do conto, Shilu, é um praça nativo no exército local. Está noivo da Nica, que para ele é a moça mais bonita de Damão e que trabalha como costureira no palácio do governo. Os dois são pobres e sem dinheiro para casar. O antagonista aparente é um juiz português, conhecido localmente tanto pelas suas vistosas calças Príncipe de Gales, e se vocês, como eu, não sabem o que são calças Príncipe de Gales, eu tive que ir ver, são com este quadrados. Certo, sim, então ele é conhecido por estas calças Príncipe de Gales e também pelas suas aventuras noturnas e assédio às meninas locais.
Certa noite, Xilu encontra no chão uma carteira atulhada de dinheiro. A carteira pertence ao juiz português e Xilu devolve-lhe, mas não sem antes escrever um coraçãozinho numa das cédulas de 1000 escudos, aqui está 1000 escudos indianos, em homenagem à sua amada. No dia seguinte, Anika vem ter com Xilu e declara que finalmente tem dinheiro para se casarem. Mas quando ela mostra a cédula de 1000 escudos que ela tem a Xilu, vocês já adivinharam, lá está o coraçãozinho desenhado no canto. O que houve entre o juiz sedutor e a Anika de Xilu? Bem, no fundo, esse acaba por ser um conto simples em que a bondade é recompensada. No desfecho do conto, aprendemos que o juiz contribuiu por um fundo que ajuda noivas credenciadas e que os receios do Xilu são completamente infundados, não é? A cédula vem deste fundo. Mas o conto ganha interesse pela sua moldura histórico-geográfica e pela sua ambiguidade face ao colonizador. Afinal de contas, quem é o juiz? Um assediador nojento ou um homem bom e generoso? Ou uma mistura desconcertante dos dois? Essa ambiguidade volta à tona no conto Um Caso de Incúria Profissional, que possui várias semelhanças com Xilu contando a sua história. Aqui o protagonista é igualmente um little man, não é? Um homem pequeno, na conhecida formulação do contista e teórico do conto irlandês Frank O'Connor. Ele chama-se Shenkor Alornakar, que na grafia moderna é Shankar Alornakar. Esta Lornakar parece-me que é a mesma Lorna que o conhecido Marquês de Lorna. O facto de ele ser hindu é representado no conto até na pronúncia. A Lornakar não diz juiz, mas sim juiz, porque, conforme ele próprio explica, a glote hindu não pode pronunciar duas vogais ao mesmo tempo. Suspenso por ter perdido um importante dossiê na recebedoria onde ele trabalhava, ele começa o conto como uma espécie de guarda-costas por um juiz metropolitano de passagem em Goa. Um tal juiz Ochoa que passa os seus dias entre o tribunal, as saudades do seu Belém natal, na varanda de sua casa do Campal, e aqui está uma fotografia do Campal, que é um subúrbio nobre de Panjim, e noitadas no Clube Vasco da Gama, um conhecido lugar no Panjim colonial. E está aqui uma fotografia de como o Clube Vasco da Gama está hoje em dia. Antigamente era bastante mais luxuoso. Ora, o Clube Vasco da Gama era um lugar frequentado por metropolitanos e descendentes, ou seja, a população local branca, ou pelo menos auto-identificada como tal. A função de Shenkor é não deixar o juiz beber em demasia, assegurando que ele chegue a casa a uma hora razoável. Mas é raro que ele consiga essa proeza. Nós vemos, pelos olhos de Lornakar, o meritíssimo de bochechas flácidas, solilocando, gesticulando, provocando quantos estivessem ao seu alcance ou, mais das vezes, apostrofando anónimo. Aquele canarinho dá-me lições. Leite de Vasconcelos, citando Leite de Vasconcelos. Irra. Tal como o juiz no outro conto, Ochoa tem dois lados da sua personalidade. Para Lornakar durante o dia, ele é um gentleman de convívio social, com aprumo e competência dignos de um magistrado. E à noite, como vemos na primeira citação, ele é um bêbado um tanto violento. Um dia, Lornakar vai consultar um astrólogo indiano, que é uma prática muito comum localmente, que lhe promete que o dossiê perdido será encontrado, mas para que isso aconteça, ele não deve contrariar ninguém, nem por palavras, nem por obras. Aquela noite, no clube, o juiz ultrapassa todos os limites e acaba por despedir, esta vez por excesso de zelo, mas não sem lhe dar 3 meses de ordenado adiantado. Lornakar aceita para não o contrariar, não é? Para obedecer ao que sugeriu o astrólogo, e pensa consigo próprio. O europeu culto é assim mesmo, nunca humilhando quem já está humilhado. Contudo, na manhã seguinte, o Lornakar é preso por 2 polícias e é acusado de ter surrupiado o dinheiro ao juiz. No fim, tudo não passa de um mal-entendido.
e a Shoah confirma a inocência da Lorna-Cara. Outra vez temos uma história de bondade um tanto simplória e recompensada. Acontece que depois o astrólogo tem razão e o dossiê perdido é encontrado, permitindo ao Lorna-Cara recuperar o seu emprego inicial. E outra vez temos uma figura metropolitana ambivalente. Na voz narrativa, a empatia por ele nos seus momentos saudosos, quando imagina que os barcos no rio Mandovi em Goa são os do Tejo, mas também há uma visão crítica sobre ele quando se indigna que os colegas goeses o contradigam, citando o Leite de Vasconcelos. No plano geral, fica a ideia de que o juiz Uchoa é um peixe fora da água em Goa e o que é melhor para ele e para todos é que ele volte para a sua casa. E, simbolicamente, que todos da sua laia voltem para a sua casa, para Portugal. Ok, o último conto de que vou falar, muito brevemente, é Até Morrá. Foi publicado na Vida, no Dia das Mães, de 1975. E o nome do conto vem de uma canção folclórica em Konkani, uma canção para bebês, e explicarei mais sobre isso adiante. A protagonista, Fatiminha, aparenta ser um exemplo da nova espécie que caracterizou a década dos 60. Uma teenager, muito preocupada em beber Coca-Cola e ter um penteado na moda. Se muitas vezes deve e parece dividida entre uma forte lealdade da classe ou casta e uma profunda empatia para com o sofrimento dos carenciados, aqui neste conto, muito breve, mas muito espirituoso, ela critica frontalmente uma certa hipocrisia e inconstância cultural da parte das elites católicas. As discussões entre gerações que estão no centro da história, sobretudo entre a adolescente Fatiminha e a sua mãe Dona Laura, parecem universais, mas bem arraigadas no contexto socio-histórico goês. A filha ataca a mãe com a sugestão que o seu conservadorismo não passa de tentar impor os padrões de quem estiver no poder. Se agora a mãe a critica por se portar como uma Maria portuguesa, ou seja, de maneira demasiadamente ocidentalizada, quando a filha era pequenina, a mãe tentava evitar que ela aprendesse canções em Konkani, como o Até Morrá do título, preferindo que ela cantasse canções como Vai-te embora o Papão, que eu não conheço, mas que vocês devem conhecer. Uma ligação entre gerações alternativa é estabelecida entre a Fatiminha e a sua avó, supostamente muito conservadora, mas com quem Fatiminha acaba por dividir um dedo do uísque às escondidas. Até Morrá é um ponto apropriado para encerrar esta conferência, a minha fala, pois em Fatiminha, com seu espírito rebelde e lúcido, Dona Laura, com seu conservadorismo variável, e a avó, com as suas contradições, temos aspectos de subjetividades e posições narrativas que se encontram em toda a obra de Miriel da Rocha. Uma obra aparentemente simples, mas entremeada de ambiguidades e ambivalências, que espelham a condição goesa não só sob o Estado Novo, mas ainda depois. Obrigado.